Oi gente, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês mais um livro da nossa playlist da Agatha Christie. O livro chama-se Noite Sem Fim e ele foi escrito pela autora em 1967. Na ocasião, a Agatha Christie tinha 77 anos e ela escuta num jantar a sogra da filha, chamada Nora. A sogra conta a lenda do cigano, do campo do cigano. A Agatha fica muito impressionada com aquela lenda, com aquele enredo, e ela resolve então escrever uma história baseada nesse conto. Noite Sem Fim dizem que é um dos livros favoritos da autora. Não sei se é o meu favorito, porque ele tem uma história um pouco macabra. Como é uma história narrada pelo Mike, o Mike é que faz toda a explicação do que aconteceu no campo do cigano, é uma história que é cheia de spoiler. Então, se você quer saber o que foi que de fato aconteceu, fica aqui no canal. Se não, eu recomendo que você compre o livro, leia essa história e tire as suas conclusões, se você gosta ou não desse tipo de narrativa. O livro começa com o Mike falando um pouco de si. Ele conta que ele tem 22 anos de idade, ele não consegue parar num emprego, ele está sempre rodando de função, de trabalho. Numa temporada ele já teve 5 empregos, garçom, motorista, ajudante, lavador de pratos, já fez várias coisas. Ele é uma pessoa inquieta, está sempre indisposto, achando que algo melhor deveria acontecer. Uma casa antiga, em ruínas, chamada As Duas Torres, vai a leilão. Ele resolve ir lá conhecer o campo do cigano, onde tem essa casa em ruínas, e ele acha um lugar belíssimo, com uma vista para o mar, uma vista para a floresta, para o brejo, e ele gostaria muito de ter aquela propriedade, mas aquela propriedade custa uma fortuna, que ele jamais vai conseguir comprar. Certo dia, o Mike tá lá, olhando novamente o campo do cigano, aquelas terras que ele acha tão linda, quando ele encontra uma menina chamada Ellie. E ela também está observando o terreno, porque ela também tem interesse naquelas terras. E os dois começam a conversar, ficam enamorados e começam a ter uma relação. Cada vez que ele se encontrava com a Ellie, os dois falavam dos sonhos de comprar aquele terreno, de comprar aquela casa em ruínas e fazer ali o lar. Então eles estavam enamorados e ao mesmo tempo construindo sonhos juntos. Ela era uma moça rica, uma herdeira de uma fortuna, e ele, um rapaz pobre que tinha sido criado ali naquela comunidade, né? E não tinha conseguido avançar muito na sua profissão, nos seus afazeres. Ele era uma pessoa inquieta, ele queria as coisas boas, mas ele não se esforçava para tê-las. Ele queria que viessem assim, de mão beijada. E o Mike, ele reconhece na Ellie a oportunidade dele de ser rico e de adquirir e de ter todas as coisas que ele sempre quis. A começar pelo terreno do campo dos ciganos. Então ele casa com a Ellie. Como ela fez 21 anos, ela tem permissão para casar, ela já é maior de idade. Não precisa mais da autorização de ninguém. E aí ela consegue, através de uma dama de companhia, de uma amiga dela muito próxima, chamada Greta, ela consegue despistar a família. Eles começam a passear e a Greta viaja pelo mundo inteiro, mandando cartões postais para a família, dizendo: hoje eu estou aqui na Itália, hoje eu estou aqui na França, hoje eu estou na Inglaterra, hoje eu estou na Espanha, despistando o paradeiro dela, quando na verdade ela estava lá naquela aldeia, naquela vilazinha, naquele vilarejo, junto com o Mike, fazendo todos os preparativos para o casamento. Eles casam sem que ninguém saiba, eles casam e ela, por intermédio dos seus advogados, ela consegue comprar o campo do cigano. Eles vão até o arquiteto Santonix e eles pedem, por favor, para que o arquiteto construa a casa dos sonhos deles. Santonix fica impressionado com o Mike, porque percebe que o Mike teve a sorte grande, né?
um rapaz ambicioso que era motorista, sempre quis do bom e do melhor. Agora estava ali, ó, casado com uma moça jovem, milionária, que poderia bancar todos os seus desejos. E Santonix, claro, vai lá e diz: tudo bem, vou construir a casa para vocês. E ele faz exatamente a casa que os dois sempre sonharam, que os dois sempre imaginaram. Passam-se o tempo, os familiares descobrem que a Ellie casou, ficam furiosos porque não gostam do rapaz, um rapaz humilde, um rapaz que não está à altura da menina. Eles queriam outro tipo de casamento para Ellie. Mas ela é maior de idade, já casou, eles não compete fazer nada, apenas aceitar aquela situação. E aí a casa fica pronta, o Mike e a Ellie se mudam e a Ellie pede para trazer para morar junto na casa a Greta, porque a Greta era uma funcionária paga pela família para fazer o papel de dama de companhia, acompanhante da Ellie, e ajudá-la no que fosse preciso. Quando a família descobre que a Greta auxiliou o casal para ficar junto e que era ela que estava viajando e distribuindo cartões postais e cartas no nome da Ellie, eles se sentem traídos por aquela funcionária e eles a demitem. E aí a menina fica sem casa, fica sem salário. Então a Ellie conversa com o Mike e diz: Mike, coitada, vamos trazê-la para morar com a gente deve muito a ela por tudo que ela fez e nos ajudou para que a nossa relação desse certo. O que vai acontecer nesse momento da história? Na casa, no campo do cigano, moram 3 pessoas: o Mike, a Ellie e a Greta. A Ellie sai para cavalgar certo dia e ela sofre um acidente. Ela cai do cavalo, quebra a clavícula e vem a falecer. Depois que a Ellie morre, o Mike, então, tem que ir até a cidade de origem dela para poder assinar o testamento, né? Que ele é o beneficiário de todo o montante dela, a herança dela. Tem que providenciar o enterro, ver todos os trâmites burocráticos. E ele tá lá no escritório dos advogados, conversando com os advogados, e um pergunta assim para ele: o que você vai fazer agora com a propriedade, com o campo do cigano? Você vai vendê-la? Ele diz: não, eu vou continuar morando ali. A gente foi muito feliz naquela casa, né, naquele espaço, e eu quero continuar lá. Ah, e quem que tá cuidando da casa enquanto você está viajando? A Greta que ficou lá. Ela era muito amiga da Ellie, ajudou a Ellie, então ela se prontificou a ficar lá organizando a casa e as coisas. Ah, e você já conhecia ela, Mike, antes de se casar com a Ellie? Não conhecia a Greta, eu vim conhecê-la depois do nosso casamento. Então ali assina tudo que tem que assinar e vai embora. Retorna para o campo dos ciganos e ele tá indo para casa e ele tá pensando em como ele foi feliz, que realmente ele sente saudade da Ellie, que ela tinha uma voz doce, ela tocava violão para ele, cantava no chão, no tapete da sala, sentada no chão, melodias doces, e ele realmente sente falta. E quando ele tá caminhando, ele vê um vulto. Era como se fosse o fantasma da Ellie. E ele fica muito impressionado com aquilo, porque ele tenta falar com ela, tenta alcançá-la, mas ela não tá prestando atenção nele. Ela olha para um vazio. E ele chega em casa perturbado. Quando ele chega em casa, a Greta tá esperando ele com taça de champanhe para brindar, adivinha o quê? O plano mirabolante que eles fizeram. O Mike já conhecia a Greta antes do casamento da Ellie, e a Greta percebe que ele é uma pessoa gananciosa, que ele quer ter muito dinheiro, que ele quer ter muitas posses, mas ele não faz o menor esforço para consegui-las. E a Greta diz: eu sei como você pode conseguir um dinheiro, basta você se casar com uma mulher rica. E o Mike diz: não, eu não quero ficar casado com uma mulher rica, não quero ser presente, cachorrinho de uma mulher rica. E a Greta diz: olha, mulheres ricas também morrem. Então os dois que eram amantes passam a tramar todo o plano. A Greta dá um jeito da Ellie ir
para aquela aldeia, para conhecer o terreno do campo do cigano, para encontrar o Mike, para que eles possam começar a namorar, a travar um relacionamento. Ela vai armando tudo por trás, porque ela é o cabeça da situação. A Greta é quem articula e organiza tudo para que dê certo o plano dos dois. E a Ellie cai como um patinho, porque ela sempre foi muito protegida pela família. Como ela era herdeira de um patrimônio assim inestimável, ela sempre foi muito protegida por toda a família para que as pessoas não se aproximassem dela só para tirar proveito. Só que essa menina, que é exatamente a funcionária dela, que é a Greta, é ela quem consegue armar e tramar tudo isso, esse plano mirabolante. E aí, quando o Mike chega em casa, ela tá lá, ó, com a tacinha levantada, tintim, vamos brindar, meu amor. Só que o Mike já chega perturbado. Ele chega perturbado porque ele vem caminhando, ele vem pensando na Ellie, ele vem pensando nas loucuras que ele cometeu em toda a sua vida. Não é a primeira vez que o Mike mata alguém. Quando o Mike era criança, um amigo dele estava com ele patinando no gelo e cai num buraco de gelo. E ele corre para salvar, para ajudar a resgatar o colega dele, o amigo dele, de dentro do buraco. Só que quando ele chega para pegar a mão do menino, que tá dentro do buraco com gelo, ele vê o relógio do amigo. E aí ele pensa, vai ser tão fácil, né? É só eu tirar o relógio e empurrar a cabeça dele que vai dar tudo certo. Então o Mike, ainda criança, ele comete o seu primeiro assassinato. O segundo assassinato que o Mike comete, ele já é adolescente. Ele e o amigo dele estão caminhando. O amigo dele tinha ganhado uma bolada, uma fortuna em jogos de cassino e ele tinha perdido tudo, ele tinha zerado. E quando eles estão caminhando, eles são assaltados e o amigo dele acaba sendo esfaqueado. E o amigo dele é esfaqueado, tá no chão ainda com vida, mas os ladrões não roubaram todo o dinheiro que ele tinha. E ele pensa, é a minha chance. Tira a faca que está cravada no corpo do amigo, fura o amigo em outros lugares para que ele morra de uma vez, enfia a mão no bolso e começa a roubar todo o dinheiro que o amigo tinha ganho. Então, a gente já vê aí o caráter do Mike, que realmente não presta, né? E o Mike já tá naquela loucura, porque ele já matou 2 amigos quando ele era menor. Aí agora ele tem 22 anos, ele mata a esposa, a Ellie, porque era um plano dele com a Greta. Como é que eles fazem? Eles colocam cianeto dentro de cápsulas dela de dormir. E ela toma aquele cianeto e vai tomando, fica intoxicada. E quando ela sai para andar a cavalo, ela passa mal, ela se desequilibra, cai e realmente vem a falecer. Ela já estava envenenada, né? O cianeto ele vai controlando a parte muscular, a pessoa já tem dificuldades de se movimentar e também de respirar. Quando ela cai no chão e ela fica muito tempo ali ao relento, o cheiro do cianeto ele sai. Então, quando é feita a autópsia, já não encontram mais vestígios disso. A Greta, quando ela arma todo esse plano, o objetivo da Greta é ter muito dinheiro para comprar coisas caras, para usufruir de viagens, de bebidas caras, de alimentação, de hotéis luxuosos. Ela não quer ficar morando numa aldeia, no meio do nada, numa casa linda, espetacular, mas que não oferece mais nada. Ela quer conhecer o mundo, ela quer viajar. Só que o Mike não quer isso. O Mike percebe naquele instante que ele e a Greta são muito diferentes. Ele deveria ter ficado com a Ellie, porque a Ellie era simples, a Ellie gostava de estar no meio da natureza, ela amava aquela casa tanto quanto ele. Só que ele escolhe a moça errada, ele escolhe a Greta, e a Greta ela é muito ambiciosa. E quando ela começa a falar de todos os planos que ela quer fazer, ele não se coloca dentro daqueles planos. E ele diz, não é isso que eu quero. E para ele já é fácil matar, porque ele já matou 2 pessoas e ainda organizou, junto com a Greta, o veneno dentro das cápsulas para matar a 3ª pessoa, que é a esposa dele. E aquilo já tá dando um sufoco. E o Mike vem e coloca as mãos no pescoço da Greta e começa a apertar. E a Greta se desespera, mas não há mais tempo. Ele mata
a Greta, e ele cai no sofá pensando, gente, eu tô louco, o que é que eu fiz da minha vida, que caminhos que eu percorri. Nisso, já tá chegando a polícia, já tá chegando os médicos, já tá chegando todo mundo, porque eles já estavam desconfiados. Ou seja, o advogado sabia que ele já conhecia essa funcionária da Ellie antes do casamento, antes de tudo ter acontecido. E o advogado já fica pensando, eles arquitetaram algum plano. Por que eles mentiram que não se conheciam, quando na verdade eles já se conheciam antes mesmo da Ellie entrar na jogada? E na última página do livro, que ele é escrito em primeira pessoa pelo Mike, o Mike diz assim: aquela primeira vez, aquele primeiro dia em que fui ao campo do cigano, onde eu encontrei a Ellie, nós nos apaixonamos e decidimos comprar aquela casa. Naquele primeiro dia também encontramos a cigana, a Esther. A cigana advertiu-a de que não se envolvesse com o campo do cigano. O que ela queria dizer, claro, é que a Ellie não se envolvesse comigo. Não entendi dessa forma. A Ellie, tão pouco. Seria de mim que a Ellie tinha medo? Acho que sim, embora nem mesmo ela o soubesse. E aí ele escreve mais um pouco e ele finaliza. É curioso que agora a Greta não tenha a menor importância, não é mesmo? Até a minha linda casa já não me interessa. Só Ellie. E Ellie jamais me encontrará novamente. É uma noite sem fim. E este é o fim da minha história. Meu fim está o meu princípio. É o que as pessoas sempre dizem. Mas o que isso significa? E onde exatamente começa a minha história? Preciso parar e pensar. E assim Agatha termina a história Noite Sem Fim, que é uma história bem diferente, apesar de ter um mistério, de ter assassinatos, mais de um, né? A gente fica com aquela impressão de que faltou ali o nosso amigo Hercule Poirot ou a Miss Marple para poder tentar defender os inocentes de toda essa situação, de toda essa tramóia envolvida pelo Mike e pela Greta. Durante todo o relato, a gente não percebe que o Mike é uma pessoa gananciosa e que ele faria de tudo para poder ficar com a fortuna da Ellie. É uma pena, porque ele teve toda a oportunidade de ser feliz e de ter as coisas boas que ele achava que o dinheiro compraria e que eram indispensáveis na vida dele. E assim é a vida, né? Acho muito triste quando o mal vence, quando o mal consegue acabar com várias pessoas e sonhos, né? Esse rapaz, apesar de tudo que ele fez, ele fica sozinho. Ele fica sozinho e ele fica, ó, birutinha das ideias. E de que adianta, né? De que adiantou tudo isso? Um rapaz jovem que jogou a sua vida fora, escolheu caminhos tortos e errados, né? Então, fica aí a leitura, a dica de leitura da Agatha Christie. Eu prefiro 1000 vezes os livros onde aparece Hercule Poirot, mas como é um livro dela, muito comentado, e dizem que é o seu preferido, eu trouxe aqui para nossa playlist para a gente poder conhecer, tá bom? Me despeço de vocês por aqui, uma boa semana a todos, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!